Olá, pessoal! Que prazer em estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar sobre como harmonizar pessoas que estão com doenças crônicas degenerativas, né? A ideia, então, é a gente conversar num estilo de webinário, ok? Eu sei que vocês estão aí chegando, né? Mas cheguem, então cheguem, porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. O que acontece, né? O que a gente está pensando aqui em ajudar as pessoas? Então, nós temos feito vários eventos, inclusive as jornadas, fiquem de olho, né, nas nossas jornadas, que são maravilhosas. A gente tem feito em cima de uma proposta integrativa e complementar, usando terapia floral. Mas não é um floral como o floral de Bach, Minas, Saint-Germain e outros florais, né, que a gente conhece. Aqui nós estamos trabalhando com as fórmulas florais que são produzidas através de uma tecnologia chamada tecnologia Quantum Health, né? Então, é uma tecnologia baseada nas teorias quânticas, baseada em ressonância, baseada em passar informação. E é isto que deixa essas fórmulas florais tão especiais. Então, eu, juntamente com a Eide, né, essa equipe maravilhosa, nós estamos divulgando de uma forma acadêmica o uso dos florais, que a gente apelidou eles de florais quânticos. Então, hoje a ideia é conversarmos sobre como nós podemos, utilizando as fórmulas florais, estas fórmulas, que são fórmulas especiais, como que nós poderemos ajudar as pessoas, harmonizando a energia dessas pessoas. Lembrando que doenças crônicas são doenças altamente, vamos dizer assim, penosas, né? No sentido assim que as pessoas que têm doenças crônicas, elas têm muito sofrimento. Elas vão ter muitas dificuldades, porque elas têm que se acostumar, entre aspas, né? Se adaptar à ideia de continuar com dores crônicas, com problemas que não se resolvem. Então, é isso que nos deixa mais ainda suscetíveis a tentar ajudar essas pessoas, porque são pessoas que têm grandes sofrimentos, e sofrimentos de muito longo prazo. Então, primeiro a definição. A grande maioria das doenças crônicas, elas são degenerativas. Então, acontecem cronicamente, né? Então, aguda é algo que acontece rapidamente, tem um processo, e aí para. A crônica, ela acontece e vai mantendo o problema, ou nós também temos algumas doenças crônicas que elas vêm e vão, né? Então, assim, aparece, tem uma reagudização, melhora, volta, melhora, né? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, né? Uma doença crônica que tem reagudização por exemplo, doenças autoimunes acontecem muito com reagudização, como a esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença crônica, degenerativa, autoimune. E ela acontece com períodos em que piora, melhora, até o momento que piora tanto que não melhora mais, né? Então, as doenças são degenerativas, elas se perpetuam, ou elas vêm e vão, mas não se resolve. E dentro da medicina convencional, nós temos a ideia de que as doenças crônicas, elas são incuráveis. A pessoa vai ter até o resto da vida, pode ser que não apresente a reagudização por longo prazo, então ela fica com períodos muito longos de, vamos dizer assim, períodos longos em que está em remissão, essa é a palavra que a gente usa, né? E períodos longos de remissão, e depois, com o tempo, pode voltar ou não, né? Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu acompanho muitos casos de doenças crônicas, eu já tive
inúmeros pacientes, milhares de pacientes com doenças crônicas, porque você sabe que o paciente da doença crônica, ele está mais propenso a tentar algo novo e diferente, porque ele já testou um monte de coisa, porque ele já sofreu e teve todos os efeitos colaterais de todos os medicamentos que deram para ele tomar. E ele já tentou o remédio do vizinho, ele já foi em vários especialistas, então é um paciente que está muito necessitado de atenção, de acolhimento, tá? Isso é bem importante. E isso é algo que nós podemos fazer, nós da medicina integrativa e complementar, ou das práticas integrativas e complementares. A nossa visão desse paciente é uma visão muito mais inteira, é muito mais integral. Então, a gente quer acolher esse paciente. Então, pense que nós vamos cuidar deste paciente junto com tudo o resto. Então, outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que em nenhum momento, jamais saiu da minha boca, em qualquer aula que vocês já ouviram, em qualquer evento online que vocês ouviram, jamais eu disse para parar de tomar medicação alopática ou medicação convencional para só tomar os florais. Jamais, tá? Por quê? Porque não é o objetivo. Qual é o objetivo do uso de florais quânticos? É integrar e complementar com qualquer outra terapia. Quem é que decide se esse paciente vai tomar ou não vai tomar remédios alopáticos? É o paciente, a sua família e o seu médico. Então, ele vai no seu médico. Ah, não quero mais naquele médico. É comum a gente ter pacientes que não estão contentes com o tratamento, porque não tem mesmo o que fazer. Vamos ser honestos aqui. Eu sou... Antes de ser integrativa e complementar, eu fiz medicina o tempo todo, né? E em nenhum momento eu deixei de trabalhar com a medicina integral, né? A alopática associada à complementar. Então, eu entendo isto, mas prestem muita atenção. Esse paciente, às vezes, vai precisar se manter medicado até que ele tenha uma autorregulação do seu organismo, ele venha num período de remissão a tal ponto que ele pode ficar sem usar medicação. Mas não sou eu, não é você, não somos nós da integrativa que vamos definir isso. É o paciente, ele tem direito a escolher o que ele quer fazer com sabedoria. Ele tem que saber também onde pode, onde não pode. E sempre você vai dizer para esse paciente voltar no médico que receitou o remédio ou alguém daquele serviço de saúde. Às vezes eles são atendidos em clínicas de convênio. E aí não é sempre o mesmo médico. Varia o médico, não faz mal, a ficha dele está lá. Mas ele vai voltar lá e vai dizer, esse medicamento eu não quero mais usar, ou eu não me sinto bem com ele, ou eu tenho efeito colateral, ou eu estou bem, hoje eu estou fazendo um tratamento integrativo, será que eu preciso manter esse medicamento? Aí vai ver isso, e depois ele vai tomar a sua decisão. Mas tem médicos que são contra a medicina integrativa, ou contra as terapias integrativas. Bom, gente, nós não podemos agradar a todos, e eu sinto muito, eu fico muito triste de saber que existem colegas médicos que não se interessam nem em entender o que é, nem estudar para saber o que é, para ser contra ou a favor. Eu não posso ser contra ou a favor daquilo que eu não conheço. Para mim ter uma opinião, eu preciso pelo menos ter um mínimo de conhecimento. Então, aquele que simplesmente é contra, porque, né, aquela velha história do se tem governo, sou contra, né, aquela piada. Então, aquele que é contra, porque é simplesmente contra, ele está dando uma opinião baseada em nada. Então, essa não é uma opinião válida. Então, também tem que ver até que ponto esse paciente está entendendo o que é uma terapia integrativa. Mas a gente não pode, não deve, até por uma questão ética e por uma questão de cuidar do nosso paciente. A gente não pode ficar mandando parar de tomar remédio. Por exemplo, antihipertensivo, remédio para câncer, parar de uma hora para outra antipsicóticos, parar antidepressivos de uma hora para outra. Todos são medicamentos que o próprio remédio cria efeitos rebote. O paciente vai passar mal. E aí a culpa é de quem? Não é do médico.
não é do profissional que receitou, é de você que falou para o paciente fazer uma outra coisa. E às vezes você nem disse para ele parar de tomar a medicação. E a culpa recai sempre em quem está fazendo uma coisa nova. Então tenham muito cuidado, tenham tato, tenham postura e tenham ética. Converse com o paciente, mostre, explique, ó, você está tomando essa medicação, isso é um assunto que você tem que resolver com o teu médico, converse com a tua família, mas, ó, o que eu estou te propondo é uma integração, uma complementação, tudo que eu vou te propor aqui, você pode fazer junto. O dia que você se sentir melhor, você pode devagarinho, conversando com quem te receitou, e devagarinho vai tirando, se puder tirar, entendeu? É uma questão simples assim. E quando o paciente acredita na gente porque confia no nosso trabalho e se sente melhor, ele também vai ter uma facilidade em resolver essas questões. Dito isso, vamos passar para as doenças crônicas degenerativas, que estão muito interligadas com essa situação, porque o que vai aparecer para nós, geralmente, vai ser alguém que já está sendo tratado. É muito raro que a gente faça diagnóstico de doença crônico-degenerativa. Geralmente, o paciente vem para nós já com o diagnóstico feito e, principalmente, com os tratamentos que não deram certo, que é geralmente isso que acontece, né? Bom, então, a nossa postura vai ser sempre de acolhimento desse paciente e de avaliação. O que é que está acontecendo? Onde está o problema? E lembrem que eu tenho falado isso o tempo todo, em termos de protocolo, eu falo isso o tempo todo. Nós precisamos avaliar, não é diagnosticar, é avaliar. O que está acontecendo com esse paciente? E qual é o terreno biológico que ele se encontra? Qual é o órgão, tecido que está mais sofrido nessa situação? Como está a parte emocional desse paciente? E a nutrição dele, como é que está? Se a gente ficar neste contexto, não importa a doença, vocês vão poder ajudar. É esta maravilha que nós temos na mão. Não importa a doença, porque não é a doença que nós vamos tratar. Nós tratamos os pacientes. Essa é a grande diferença, é o nosso grande diferencial. O que nós fazemos? Ajudamos as pessoas a ficar melhor, nós ajudamos as pessoas a promover a sua própria saúde, a se autorregular. Nós ajudamos as pessoas, mesmo doentes, em situações críticas, a ter mais saúde naquilo que pode. Nós ajudamos as pessoas a ter qualidade de vida, tá bom? Então, é exatamente essa a ideia. Doença crônico-degenerativa pode ser em qualquer órgão. Praticamente, a gente tem doença crônica por tudo. E cada vez surgem coisas mais malucas, doidas e estranhas, porque agora a gente também está enfrentando as síndromes raras e as doenças raras que estão menos raras, ou porque as crianças que nascem com síndromes raras e doenças raras não morrem mais rapidamente, porque a gente tem uma medicina tecnológica que mantém elas vivas, o que é muito bom, né? Isso é uma parte boa da medicina moderna, e a gente tem que estar junto, não contra, nós não estamos um contra o outro, nós estamos juntos, trabalhando junto, integrando, né? E então, ou a gente tem pessoas que estão, né, vamos dizer assim, envelhecendo, mas mesmo não ficando velhos, mas aumentando a idade e apresentando mais precocemente problemas que antes elas morriam na infância e não apresentavam, isso é algo que a gente tem que enfrentar, ou então a gente está com a questão das toxinas. Então, nós sabemos que as doenças crônicas degenerativas, elas estão muito ligadas com intoxicação ambiental. Elas estão muito ligadas com essa questão de alimentação e nutrição que não está adequada hoje. Então, se você parar para pensar, as doenças degenerativas que acontecem, elas vão acontecer em função, né, de um acúmulo que esse organismo precisou trabalhar e não deu conta. É mais ou menos por aí. Vamos começar com as doenças crônicas degenerativas mais comuns, que são as degenerativas mesmo, que é artrose e osteoporose.
essas duas são doenças degenerativas extremamente comuns. Hoje nós acreditamos que se todas as pessoas viverem até os 100 anos, todas têm artrose e osteoporose. Essa é uma quase que uma verdade. Por quê? Porque a gente tem, então, uma dieta muito ácida, isso faz um desgaste no sistema redox. Então, quando a gente fala assim, mas tomar refrigerante, que é extremamente ácido, pode acontecer. Gente, aconteceu um negócio aqui que eu nem sei do que se trata. Alguém me chamou aqui no computador, eu não sei o que é. Bom, então, voltando a essa questão, né, que a gente está falando aqui. Então, nós, no caso da artrose e da osteoporose, são doenças degenerativas que elas vão havendo um desgaste. No caso da osteoporose, está ligado com a parte hormonal, então há uma diminuição dos hormônios que modulam, que trabalham o metabolismo de osso, né? No caso da mulher, que ela sofre mais com a falta do hormônio, até porque a mulher tem o que a gente chama de menopausa, ou seja, ela para de produzir hormônios pelos ovários numa certa idade, né? Que pode ser no Brasil, mais ou menos entre 42, 43 anos até os 52, 55 anos. A média da menopausa no Brasil é em torno de 48 anos, né? Então, existem mulheres que vão menstruar até os 56, 57, e existem mulheres que vão ter uma parada de menstruação antes dos 42 anos, mas não é comum. Então, a gente sabe que a gente também tem um problema sério, que vai ser a menopausa mais precoce. Hoje a gente tem quedas hormonais das mulheres a partir de 30 e poucos anos, né? Eu tive muitos casos já que eu tive que lidar com mulheres que com 34, 35 anos já tinham quedas hormonais e problemas justamente em função de uma outra situação, que é a intoxicação ambiental, criando um entupimento, né, de receptores hormonais, que são os disruptores hormonais e coisas do gênero. Isso é uma situação, o estresse prolongado leva a um desgaste muito grande do organismo, especialmente por causa do cortisol, consome cortisol, o mesmo, e aí vem uma coisa extremamente importante, o mesmo precursor hormonal, tá? Olha só, o mesmo precursor hormonal que faz testosterona e estrogênio é o que faz cortisol. E é por isso que quando você está frente a estresse extremamente, vamos dizer assim, crônico, de longo prazo, um estresse prolongado, a pessoa começa a ter quedas hormonais mais precocemente. Então, mulheres muito estressadas, por muito tempo estressadas, elas têm uma tendência a fazer uma menopausa mais precoce, ou uma alteração hormonal levando, né, a menopausa mais precoce. E a mesma coisa acontece com os homens. A queda hormonal nos homens, que é mais tardia do que da mulher, que seria a virinopausa, que nos homens é bem mais tardia, por volta de 58, 60, até 65 anos, que são as quedas mais importantes, vamos dizer assim, mas o homem vai produzir espermatozoide e testosterona até morrer, essas quedas podem ficar mais precoces em função do estresse, né? Então, muito estressado, perde a capacidade de produção da testosterona, começa a ter menos testosterona. Se esse homem, além de ter baixa de testosterona, ainda tiver, e olha aqui que é a importância disso, ainda tiver um problema de dor crônica, que pode daí ser um problema de ligamento por causa de esporte, ou até uma artrose precoce com um problema de articulação, ele ainda ou tem um problema alérgico e precisou tomar corticoide por longo prazo,
este também é um candidato à osteoporose. Eu já tratei e tenho pacientes que eu ajudei muito, com pouca idade, assim, entre 40 e 50 anos, homens com osteoporose. Então, não é comum, mas pode acontecer, e a gente tem que lembrar que aquilo que é raro, raramente acontece, mas acontece. Nós não podemos esquecer dessas situações. Mas isso tudo é para a gente fazer um panorama da osteoporose. Então, a osteoporose eu vou ter mais em pessoas que tomaram muito corticoide, em pessoas que não tiveram uma boa massa óssea na adolescência. Isso é mais comum do que a gente pensa, porque hoje os nossos adolescentes não vão mais pular amarelinha, subir em árvore, correr e brincar. Hoje eles estão na frente do computador e da TV comendo carboidrato, né? E tomando refrigerante. Isso tudo, com certeza, diminui a produção de massa óssea. Então, nós temos essas questões para levar em consideração, e aí nós temos o exame chamado densitometria. E essa é uma doença metabólica, né? Degenerativa, a osteoporose. O que a gente vai fazer? Basicamente, na osteoporose, a gente vai fazer uma harmonização energética, utilizando a informação, né, que seria o petrosos. Qual é o terreno biológico na osteoporose? Depende. Se essa pessoa ainda tem uma situação de muito estresse e está na perimenopausa, ou é um homem que ainda tem lá os seus 40 anos, entre 40 e 50 anos, provavelmente ele vai estar na diátese 3. Mas se ele já tem uma certa idade, já está mais idoso, já tem alguma comorbidade, ou seja, já está apresentando alguma outra doença junto, aí nós já estamos pensando em diátese 4. Lembre que as diáteses são os terrenos biológicos determinados por Ménetrier. Jacques Ménetrier, médico francês, década de 30, ele fez essa proposta, né, dos terrenos biológicos e corrigir os terrenos biológicos através de oligoterapia, que seriam minerais, com baixíssima quantidade de matéria, mas com muita energia. E o que nós temos hoje? Nós temos os oligoterápicos e temos essa fabulosa forma de modular energeticamente os terrenos biológicos, utilizando as fórmulas florais com o nome das diáteses do Ménetrier, diátese 1, 2, 3, 4 e 5. A 5 é a metabólica, mas voltada para pâncreas e também para algumas questões hormonais, tireoide, etc. A diátese 5 é a síndrome metabólica mais correto de dizer. E quando eu tenho um terreno biológico de alguém que já está desenvolvendo uma doença, já tem uma alteração, já tem alteração nos exames, aí eu tenho a diátese 4. A diátese 3 é do adulto estressado, né, eu chamo de estressadão, e vai estar muito envolvida com alterações hormonais iniciais, essas da meia-idade. A diátese 1 e 2 é do jovem, né, que vai ser criança, adolescente, adulto, jovem. A 1 é do hiper, que vai ser o que tem alergias e é hiperemotivo, hiperativo. E a 2 é do hipo, que vai ser hipostênico, com retardos ou até com simplesmente uma energia mais baixa, e esse da diátese 2 tem tendência a fazer infecções de repetição. É mais ou menos isso para simplificar terrenos biológicos. A gente tem todas as nuances aí no meio, mas para vocês ficarem com a ideia, como é que eu vou harmonizar alguém que está apresentando uma doença degenerativa? Óbvio que a diátese 4 é a mais importante. Eventualmente, nesse caso da osteoporose, eu falei da parte hormonal, e a gente tem o problema do estresse da diátese 3, que seria a atual. Bom, mas se eu tenho uma diátese 3 atual, e ainda tô com essa pessoa criando uma queda de imunidade, de energia, eu vou complementar com o corretor anérgico, o nosso queridinho, né, que é o corretor anérgico, que, na minha opinião, ele é fantástico, maravilhoso, todo mundo devia usar para melhorar a energia
vital e para aguçar, né, a nossa imunidade. Então, o corretor enérgico serve para muita coisa, inclusive para isso. Bom, entendido isto, eu vou ter, então, o terreno biológico, o tecido que está sensível nessa degeneração é o osso. Então, a gente sabe que Petróleos é uma fórmula floral que harmoniza a energia das pessoas que estão apresentando algum tipo de problema com os ossos. Não é que o Petróleos é para o osso, ele não tem uma indicação terapêutica porque é um floral, mas ele harmoniza as pessoas que estão com esse problema. E a gente tem grandes resultados quando tem essa informação no corpo. Como é que funcionam nossas células? Informação e nutrição. Informação e nutrição. Que outra informação que eu preciso para o caso dessa questão de osso, né? Eu falei para vocês que nós precisamos modular também a parte hormonal. Minha sugestão para as mulheres, que é uma espécie de energização anti-envelhecimento da mulher, nós temos o Climare. Então, para facilitar a vida, eu sugiro Climare Petrosus, diátese 3 ou 4, dependendo da idade do que está acontecendo nessa mulher, e aí a nutrição. Bom, aí nós vamos entrar com uma situação, né? Qual é a matéria-prima mais importante para a gente poder nutrir o osso? 97% da matriz óssea é feita de colágeno. E é primeiro o colágeno que para de ser colocado dentro da matriz, para depois não ter onde pendurar o cálcio, né? Porque a gente fica com a ideia de que osteoporose tem a ver com o cálcio, até porque tem a ver mesmo, mas não é a falta do cálcio. E sim tem a ver com o metabolismo do osso, criando matriz óssea adequada, e o cálcio, junto com o magnésio e o zinco, precisam estar em ordem, além de ter vitamina D, vitamina K e fósforo em quantidades adequadas, funcionando bem nesse organismo. Então, nós precisamos de uma nutrição mais completa. E aí entra algo que eu tive o maior prazer em fazer, que foi a consultoria para a Catalmedic. Catalmedic é uma indústria farmacêutica que produz produtos naturais, né, faz complementos alimentares de qualidade. Qual é a grande sacada? É termos uma indústria que tem um cuidado com a matéria-prima muito melhor do que qualquer outra que eu conheço. Não que as matérias-primas sejam ruins, até umas são, mas outras não. Mas esta matéria-prima tem uma caracterização especial. São matérias-primas de alta qualidade, tem inclusive algumas matérias-primas especiais que eles importam, tá? Que nem existe no Brasil, como é o caso do VitaCard, que nós temos, então, uma proposta no VitaCard para homocisteína, né? Ele modula a homocisteína, e a gente tem no VitaCard, então, algo que só tem no Brasil no VitaCard. Olha que maravilha. Então, na verdade, toda a matéria-prima que chega na fábrica passa por um processo desenvolvido pela própria indústria de energização, tá? É um processo de energização da matéria-prima. Olha que coisa mais interessante. Toda a matéria-prima é de alta qualidade e está energizada. O que isso quer dizer? Imagine que é como se ela passasse por uma câmera, não é assim, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo como é que é, só estou mostrando para vocês a ideia. É como se passasse por uma câmera que desse uma espécie de amplificação da onda de vibração. É isso. Continua vibrando na mesma frequência, porque toda a matéria vibra e oscila na mesma frequência própria da matéria. Imagine que essa onda de vibração fica mais ampla, e isso faz um aumento de biorreceptividade celular. Esta é a melhor parte, é uma matéria-prima de qualidade, que mesmo em doses baixas, dentro das ingestões diárias recomendadas, para não sobrecarregar esse organismo e ser realmente bem absorvida, essas matérias-primas conseguem
Nutrir a célula. A gente está falando de nutrição celular de qualidade. Isso não existe em outra fábrica. Isso é algo fantástico. Portanto, se vocês aprenderem a regular e melhorar a sua nutrição celular, não importa que vocês estão comendo tudo errado, porque não tem o tempo, porque não pôde, porque não dá e porque não tem. Vocês estão dando o básico que a célula precisa. E nosso corpo funciona por célula. A nossa unidade é a célula, certo? Voltando para a questão do osso, a gente vai ter o osteocatal, que é o que eu desenvolvi através de uma experiência de longo prazo. Eu tive centenas, não foi uma ou duas, são centenas de pacientes que ganharam massa óssea sem medicamentos, utilizando florais e matéria-prima de qualidade. Centenas, muito mais que 200. E sabe o que acontecia? Eu mandava fazer a fórmula, porque eu não encontrava pronto nada. Eu mandava fazer a fórmula. Quando me convidaram para que eu pudesse ajudar a criar essas fórmulas, eu fiquei muito feliz, porque eu usei as minhas, as que eu tinha certeza que funcionavam, porque eu passei 37 anos dentro de um consultório, né, gente? Não é 2 dias. Eu passei 37 anos exercendo a medicina. Então, o que eu fazia? Eu via o que funcionou realmente. O que é que eu usava que dava certo? Foram essas as fórmulas que eu propus para a Catal Medic. Então, eu tenho a osteocatal exatamente com tudo que o osso precisa. Tudo que o osso precisa. Um pouquinho de cálcio de qualidade na forma de nutrição humana, isso é um outro problema sério, tá? Quando eu quero dar nutrição, nós temos um problema gravíssimo. A grande maioria, quase que a totalidade dos produtos que nós temos no mercado são resíduos industriais, não são desenhados para nutrição humana. Por quê? Para ficar barato. Aí você tem uma caixinha lá que custa, sei lá, R$20. Ah, não, mas polivitamínico eu tenho um de R$20. Ah, mas esse aqui custa 80. Qual é a diferença? É a mesma coisa que papel higiênico, gente. Qualidade e tecnologia. Qualidade de matéria-prima e tecnologia, certo? Então, voltando à questão. Um pouquinho de cálcio, um pouquinho de magnésio. Então, um pouquinho de cálcio, mais magnésio, um pouquinho de fósforo, zinco, que eu falei que era necessário, né? Então, em termos de quais são os minerais importantes? Cálcio, magnésio e zinco. Esses tem. Quais são as vitaminas importantes? D3 e K2. Esses tem. Entenderam? Que nós temos tudo no mesmo produto? São 3 cápsulas por dia, de preferência no jantar. Pode dividir uma em cada refeição? Pode. Por quê? Porque essas 3 cápsulas não cabem numa só tudo que você precisa se você respeitar as quantidades. Porque quando diz ali que tem 7 miligramas de bisglicinato de zinco, não, tem 7 miligramas de zinco numa formulação de bisglicinato, ou seja, tem 2 moléculas de glicina e uma de zinco, criando o bisglicinato de zinco. Então, óbvio que eu não tenho 7 miligramas da substância. Eu tenho 7 miligramas de zinco, mais 7, mais 7. Então, vai dar só aí no bisglicinato quase mais de 20 miligramas da substância para conseguir o 7. Entenderam? Isso é fundamental para dizer que tem qualidade nesse produto. Tá? É muito comum a gente pegar uma cápsula, uma única cápsula com 10 coisas dentro. Esqueça, não presta. Não presta! Porque eles pegaram a substância que tinha aquilo e aí colocaram aquela substância ali. Não tem... vai ter traços apenas daquilo que está escrito naquela fórmula da caixa. Ok? Bom, então... Se eu usar o osteocatal, eu dou nutrição. Se eu usar o colamin, eu dou nutrição. Lembra que eu falei colágeno? Qual é o melhor colágeno hoje que a gente tem com informação, né? Tá carimbado, a gente sabe que não vai se transformar em aminoácidos
para usar tudo que no pool de aminoácidos do organismo, é o Colamin hoje. Então, a gente tem Colamin, que pode, como vai usar para sempre, porque o que acontece com as doenças degenerativas? Elas têm a ver com envelhecimento e degeneração. Então, se você parar de repor, parar de ajudar essa pessoa, ao longo do tempo vai voltar o problema ou vai piorar o problema, porque vai continuar degenerando, ok? Então, a gente vai fazer 7 ml, 2 vezes ao dia de Colamin, 3 cápsulas de osteocatal, e vamos usar Petrosos 2 vezes ao dia, pode começar com 10 gotinhas de cada vez, 2 vezes ao dia, e o Climari, 1 gota do gel, 2 vezes ao dia. Vai fazer um efeito rápido? Não, mas o turnover do osso é de 1 ano, portanto, nós vamos ter um bom resultado a partir do 2º ano. A partir do 2º ano. No primeiro ano para de perder, às vezes até ganha um pouquinho. Do 2º ano em diante é uma maravilha. Então tem que convencer os pacientes com osteoporose que eles precisam tratar o resto da vida. E aí vocês vão notar que com 2 anos melhora, com 3 anos melhora, com 5 anos melhora. Em 10 anos, como eu já tive, eu simplesmente recuperei 100% da massa óssea de uma paciente que era 10 anos mais velha do que quando chegou. Não é verdade? Ela passou de uma osteoporose tão grande que chegava a ter buracos nos ossos, uma rarefação óssea que aparecia em raio-x, isso é uma osteoporose gravíssima, já tinha fratura espontânea de vértebra, já tinha 70 anos, e aos 80 anos, com 10 anos depois, ela tinha uma densitometria normal. Isso, gente, é fantástico. Mas por quê? Porque você consegue entender o que acontece e como que vai resolver. Vai resolver rápido? Não, isso não faz milagre. Isso não é mágico. Mas se você investir em você, você vai envelhecer cada vez melhor. Qual é o melhor jeito de envelhecer, não é esse? É não ter problema, não ficar degenerando tudo, não estar todo esculhambado, é poder aproveitar o envelhecimento. Essa é a melhor parte que a gente pode dar. Então, entendido a osteoporose. Bom, se for homem, né, garanto que alguém já pensou aí, tá? Você falou de mulher, mas e se for homens? O que nós vamos usar no homem? Como eu falei para vocês que o homem vai continuar produzindo testosterona, a gente pode começar com o Urocept, tá? E nós podemos utilizar o Somatus, que é, na verdade, uma espécie de harmonização na questão da regeneração, né, de hormônios que são as somatomedinas, que vão melhorar. Eu vou repetir aqui, eu não estou falando que o Somatus faz somatomedina, eu estou falando que harmoniza a pessoa que está com deficiência de somatomedina ou não está funcionando direito e faz uma regeneração super legal. A gente pode juntar esses dois, a gente pode usar o Eros Flower, que é interessante também, né? Então, aí tem várias opções que a gente pode fazer, mas sempre algum desses eu proponho, tá? Se for um mais idoso, eu gosto mais do Somatus, né, ou do Somatus, eu gosto de chamar ele de Somatus, se ele tem acento, a gente diz o que quiser. Então, eu gosto de chamar de Somatus. Se for mais jovem, eu vou usar o Urocept. Também a gente pode usar o Erectus, que é um outro bem legal, harmonizando energeticamente eixos hormonais do homem. Então, a gente pode trabalhar assim e o resto é igual. Colamin e Petrosos osteocatal, tá bom? E a gente tem grandes resultados a longo prazo. Osteoporose resolvido, vamos passar para a artrose. Eu comecei com as 2 principais doenças degenerativas mais comuns, tá? Que provavelmente muitos de vocês que estão me ouvindo até já começaram a ter alguma coisa desse tipo e nem se deram conta. Artrose. Artrose é articulação. Articulação. Então, a artrose nós vamos ter sempre Colamin, que é o mais importante, e o Artox. Rosângela, e o Artralis? Ótimo. Artralis também é uma excelente opção. Eu prefiro começar com Colamin e Artox, porque eu vou ter um resultado mais condensado de mais tempo. Eu posso até entrar com Artralis também ao longo do tempo, certo? Mas o Colamin, ele vai dar a informação da articulação junto, entendeu? Então, eu tenho o Colamin
com articulação, com colágeno, né, aquela história toda do Colamin, mas então, Colamin 2 vezes ao dia. Se eu tiver uma artrose muito importante, eu vou fazer 3 vezes ao dia, posso começar com a dose máxima, que é 10 ml 3 vezes ao dia, mais vezes mais informação, lembrem disso, 30 ml por dia é a dose máxima, que eu posso usar aí de 3 a 6 meses, posso usar mais do que isso, mas a média é essa que a gente usa. Depois diminuir para 7,5 ml 3 vezes ao dia, e a manutenção para sempre, que é de 7,5 ml 2 vezes ao dia também, para sempre, porque vai degenerando conforme vai passando o tempo, então a gente tem que estar sempre repondo. Artox, por quê? Porque ele, além de ajudar a articulação, ele detoxifica a articulação. E isso tem um benefício muito grande, porque quando eu faço a proposta da detoxificação da articulação, eu já estou também corrigindo as toxinas que estavam criando um aumento dessa degeneração. Então, é muito importante que eu tenha esta possibilidade. Artox 3 vezes ao dia, Colamin 3 vezes ao dia. Quando começa a melhorar, que fica legal, daí uns 3 meses, eu posso até passar para 2 vezes ao dia o Colamin, mas manter o Artox 3 vezes ao dia. Ah, mas trabalha e fica o dia fora. De manhã, antes do jantar e antes de dormir. Continua sendo 3 vezes, dá para fazer perfeitamente bem assim. E aí nós temos o quê? Nós também temos que fazer a nutrição dessa articulação além do Colamin. Eu continuo tendo o osteocatal como opção, mas em vez do osteocatal, eu também posso antioxidar. Então, eu posso usar o Oxivit, que são 2 cápsulas numa refeição. Ou então, posso usar o Totalis, que na minha opinião todo mundo devia tomar, que são 24 nutrientes dentro da ingestão diária recomendada. O Totalis, então, vai usar ou 4 cápsulas juntas numa refeição, ou 2 no café e 2 no almoço, por exemplo, né? E aí eu complemento com Magcatal. Mas, Rosângela, não precisava do Magcatal na osteoporose? O Magcatal é outro que todo mundo devia tomar, porque ele tem outras ações fantásticas, ele tem o taurato de magnésio, ele tem o lisinato de magnésio junto com o bisglicinato. Porém, eu posso fazer mais enxuto, como eu mostrei para vocês, e eu posso fazer melhor e mais amplo essa possibilidade, né? Então, Magcatal é fundamental para a articulação, assim como para a imunidade, para o cérebro, para a circulação, pensem sempre nessas situações. E aí, no caso, eu posso usar o Magcatal como complemento, ok? Magcatal se toma 3 cápsulas ao dia, o ideal é que se tome pelo menos uma antes de cada refeição, é logo antes, engole e come em cima, ou durante ou depois, se não puder fazer diferente. Eu só estou dizendo o melhor forma, mas não que está errado de outra forma. E se quiser, uma forma muito interessante de usar o Magcatal é 2 cápsulas à noite, então uma de dia e 2 à noite. No caso do Totalis, que já tem 130 miligramas de bisglicinato de magnésio, o Magcatal pode ser só 2 cápsulas, se você só quer fazer aquele básico, né? Se você quer ampliar, melhorar esse paciente, você vai usar as 3, certo? Estou dando dicas aqui, tá bom? Muito bem. Então, para dor articular, como para qualquer dor, eu vou usar também Oxiflower e Analgesium. Né? Uma gotinha de cada um, esfrega um depois do outro. Eu gosto do esquema 3/3, né? Que esfrega 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 vezes, um depois do outro, 3 vezes e 3 vezes ao dia. Se for várias articulações, pode fazer em cada articulação 3, né? 1, 2. Esfrega um e o outro em cada articulação, em 3 ou 4 articulações, que vai dar o efeito ao longo do tempo igual. E 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, ao acordar e ao deitar, antes do jantar. Ou ao acordar, ao deitar, logo depois do almoço, ou acordar, aí vocês escolhem. E pode ser muito mais vezes, tá? Num processo doloroso, pode usar várias vezes ao dia. Dito isto, né? Então, eu falei da artrose, eu falei dos 2 especiais para dor, né, Oxiflower e Analgesium, Artox, Colamin, nutrição,
E aí nós temos ainda o terreno biológico. A artrose é um terreno biológico de baixa energia. Então, a gente tem a diátese 4. Ou, se for mais jovem e está numa outra situação, corretor anérgico. É a mesma história de sempre, tá? Muito bem. Isso também é válido para doenças de osso, de articulação, mas que são consideradas autoimunes. Então, aí eu peguei só as básicas, porque a gente tem muito pouco tempo aqui, mas nós podemos, ao longo do ano aí, do resto do ano que vem, falando especificamente das outras. Mas olha só, a doença autoimune, que é uma doença crônica degenerativa, ela tem uma parcela da imunidade alterada nesse processo. E aí nós temos um número grande de doenças autoimunes, inclusive as doenças chamadas do colágeno, que estão dentro da proposta da reumatologia, e são doenças autoimunes e são doenças degenerativas, né? E aí a gente tem as mais comuns, que vai ser artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, né? Esclerodermia, que são bem comuns. Hoje nós temos a autoimunidade bastante atacada em função das toxinas e das alterações nutricionais, e aí nós temos uma situação importante que eu venho batendo muito nessa tecla, imagino que muitos de vocês aqui já têm essa ideia bem estabelecida. Toda doença autoimune precisa trabalhar permeabilidade intestinal, tá? Eu venho falando isso muito, até porque todas as doenças crônico-degenerativas mentais e cerebrais também têm que trabalhar a questão da parede do intestino, ou seja, permeabilidade intestinal. Então, vamos lá. Como nós lidamos com permeabilidade intestinal? A permeabilidade intestinal é, basicamente, cuidar da alcalinização da parede do intestino, cuidar que o estômago continue ácido. Então, a parte de pH a gente precisa cuidar, e não é porque eu tomo refrigerante, porque eu até falo isso no filme, né, que eu faço parte lá do documentário Viver Sem Câncer, e eu falo exatamente isso, eu digo assim, ó, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a acidificação do nosso organismo através de nutrição, né, da alimentação e das toxinas. Então, se eu tomar refrigerante, que é altamente ácido, tem um pH abaixo de 3, 3,5, eu vou fazer o quê? Eu não vou acidificar tecido, eu vou gastar a minha capacidade redox. É isso, eu vou atrapalhar o meu sistema que mantém a alcalinização do sangue, porque vai acidificar a parede do intestino, entenderam? Eu posso até criar um webinário só sobre isso, porque é muito importante. Mas então vamos lá, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar dietas alcalinizantes, que são dietas que protegem essa parede desse intestino. Segundo, tirar os alimentos dissonantes. Isso é muito lógico. Se eu continuar comendo coisas que vão irritar a parede do intestino e criar inflamação, vai aumentar a permeabilidade e, com certeza, aquele intestino vai ficar com uma queda, né, uma quebra do que a gente chama de tight junction, que são essas uniões entre as células, criando o que a gente chama de leaky gut, ou de intestino permeável. E por ali, qual é o problema disso? Além de ter uma inflamação, criar citocinas, essas citocinas vão para o sangue, vão para o cérebro, inflamam tudo, no cérebro e o resto, além disso, que já é horrível, a gente ainda tem a passagem por esses buracos que ficam na parede do intestino, de alimentos mal digeridos. Então, a gente vai ter a entrada de algumas proteínas mal digeridas, geralmente proteínas dos alimentos que a gente costuma comer, vão ser as mesmas, que vão quebrar em pedaços pequenos, mas não vão chegar em tripeptídeos ou dipeptídeos ou aminoácidos, que é o que a gente absorve pela célula, e vão começar a entrar pedacinhos de proteína inteiros no nosso sangue. O sistema imunológico que está de plantão, ele vê aquela proteína que não faz parte de mim, lembre que, né,
Lembre que o sistema imunológico é responsável pelo self e não self, né? Então, o que é meu e o que não é meu, o que é teu e o que não é teu, né? Mais ou menos assim. Então, o sistema imunológico está lá patrulhando, de repente no sangue tem um pedacinho, né? Um peptídeo lá, um pedacinho de proteína que não tem as características próprias daquele organismo. Então, o sistema imunológico entende que aquilo é um agressor. Ele vai criar um autoanticorpo, porque ele vai criar um anticorpo para o agressor, mas aquele agressor era uma proteína que é comestível, nossa, não era um agressor. E ele vai começar, o sistema imunológico começa a fazer um monte daqueles anticorpos das proteínas que a gente come. E isso, com o tempo, vai criar uma confusão, porque aí essas proteínas, elas têm uma sequência de aminoácidos que é comum das proteínas. E aí vai ficar parecido com uma proteína própria nossa. Quer ver o mais comum que acontece? Tireoide. A tireoidite, tá? Tanto a de Hashimoto quanto as outras tireoidites autoimunes, elas são ligadas a leaky gut. Elas têm uma ligação direta, além de todas as outras doenças autoimunes, mas a tireoidite é extremamente comum. E é o quê? É uma mimetização molecular. Então, aquele anticorpo começa a achar que o tecido da tireoide é o inimigo, porque comeu tanto daquela proteína e foi absorvida a proteína em pedaços grandes que fez o anticorpo que virou um autoanticorpo. E isso pode acontecer de qualquer forma, até contra meninge, contra cérebro, contra partes articulares, de tudo. O que você puder imaginar pode ter. Eu já tive paciente que criou autoanticorpo para músculo, e nem era uma doença comum, porque aí você tem as doenças comuns que não são tão comuns, mas tem as doenças autoimunes ligadas a músculo, né, que são as miopatias autoimunes. Essa nem isso era uma coisa doida que ninguém entendeu, né, mas aí a gente começa a se dar conta, poxa vida, mas se isso é uma alteração de autoimunidade, eu tenho que fechar o buraco. Não é lógico isso? Pensa comigo. Vem uma pessoa com uma doença autoimune. Eu sei que doença autoimune tem a ver com o intestino. O intestino está permeável. Aí eu vou lá e dou remédio para dor. Adianta? Bom, diminui dor. Resolve? Não. Mas remédio para dor, especialmente, por exemplo, corticoide, que é para modular a autoimunidade, ele piora a parede do intestino. Então, eu estou tratando de um lado e estou estragando o outro. Não estou dizendo que não é para tomar o corticoide, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que tem que cuidar do todo. Tem que olhar para esse organismo como um todo e olhar para a fisiopatologia do que está acontecendo. Então, eu obrigatoriamente preciso tratar a parede do intestino. E aí, vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, toda doença autoimune eu trato a parede do intestino. O que mais que a gente faz? Terreno biológico. E o que mais que a gente faz? Os órgãos mais afetados. Bom, isto é o básico, tá? Falei das doenças degenerativas mais comuns e agora falei das doenças autoimunes, que são degenerativas crônicas, e as mais comuns justamente são as articulares, a artrite reumatoide, ou, por exemplo, a esclerodermia, que é pele, porque são doenças do colágeno, e onde tem muito colágeno, onde mais aparece, né? Então, a esclerodermia é pele, lúpus é mucosas. Então, você veja como que a gente tem a possibilidade de ajudar essas pessoas, porque nós vamos nutrir com colamin, mas lembrando que nós estamos com uma doença do colágeno, está criando anticorpo contra colágeno, mas é que colágeno é um colágeno mal feito. Pasmem, eu já ouvi de pessoa dizendo assim, não, mas eu não posso tomar colágeno porque eu tenho artrite reumatoide. Gente, o colágeno que está sendo destruído é um colágeno que está sendo mal produzido. É uma alteração que está acontecendo ali, metabólica, degenerativa, não é tomar um colágeno de alta qualidade com tecnologia. Claro que não vai tomar porcaria de colágeno, que aí é óbvio que vai complicar a coisa, mas alta qualidade, com tecnologia, tem que tomar.
mas tem que tomar dose baixa. Então, a gente vai fazer 5 ml 3 vezes ao dia. Tem um resultado maravilhoso. Eu tenho trocentos casos. Então, 5 ml 3 vezes ao dia, e aí vai tomar o quê? O que mais que eu preciso fazer? Parede de intestino. O que a parede de intestino precisa? De digeril e colon-flam. Então, digeril e colon-flam. Tem muita inflamação, eu ainda posso usar o croniflam também. Aí eu vou ter o que mais? O que mais que a gente vai precisar? Então, a gente vai trabalhando isso. Por exemplo, é esclerodermia, eu vou usar Dermatox. Colamin com Dermatox, digeril, croniflam. E como é que eu harmonizo esse sistema imunológico? E corretor anérgico. O corretor anérgico harmoniza o sistema, modula. E o G-imunos, pois eu tenho que ter o maestro da orquestra, certo? Que é o G-imunos. Tem infecção associada de repetição, como é o caso das doenças inflamatórias do intestino, que fazem infecção de repetição, como é a retocolite ulcerativa, Midrix. E eu posso usar o Midrix. Vocês estão entendendo a importância de você conhecer um pouco quais são os nossos florais para a gente saber onde vai colocar? E o importante também de ter uma noção sobre o nosso organismo. Por isso que eu digo, cada um tem que ficar no seu quadrado, tá certo? Então, basicamente, eu falei muito assim, rápido, né? Mas dei uma ideia geral do que fazer. Era isso que eu queria, que vocês ficassem com essas ideias. Ah, mas então eu posso harmonizar desse jeito ou daquele jeito, ok? E aí, por último, a última coisa que eu vou dizer agora para abrir para perguntas. Nós temos também as doenças degenerativas cerebrais, que vão passar, então, por Alzheimer, pode ser por demências tipo Parkinson e as coisas mais graves que acontecem. E aí a gente faz o mesmo raciocínio, o mesmo, tá? Vou cuidar do órgão, cérebro, mentais, eu preciso manter isso funcionando bem, consciências e psicodrem. Quando é o terreno biológico, diátese 4. E nutrição, Vitalzen, Magcatal. E sempre lembrar que vitamina D tem a ver com parede de intestino, porque a tight junction é dependente de vitamina D. Então, manter a vitamina D em ordem também é importante. Pronto. Eu passei para vocês as linhas gerais das doenças crônico-degenerativas e, acreditem, tem cursos de 2 anos que ensina tudo isso que eu falei para vocês em menos de 1 hora. Vamos abrir para perguntas? A Márcia está perguntando, doutora Rosângela, ao início de qualquer quadro, podemos optar por usar só os quânticos antes de entrar nos alopáticos? Claro, Márcia. Você pode usar os quânticos em todas as situações, lembrando que são complementares e integrativos, mas tem muita coisa que a gente só com a informação e nutrição você regula antes de se transformar num problema mais grave. Eu comentei no início a importância daquele que já vem para nós com o diagnóstico tomando medicamentos. Nós não podemos tirar os medicamentos, mas se vem para nós sem diagnóstico, ou com um diagnóstico recém-feito e nem toma nenhum remédio, como a gente vê inúmeros casos em que primeiro tem que estragar a ponto de não ter mais conserto, para daí tratar, né, na medicina convencional, como o caso da tireoide. Voltei. O que acontece com a tireoide? Na medicina convencional, uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, só vai ser usado o hormônio da tireoide depois que está acima de 5 TSH. Isso levou anos, às vezes 7, 8, 10 anos. Eu já acompanhei pacientes que tinham exames mostrando que estavam com os anticorpos da tireoide há 10 anos antes. Mas só quando chegou acima de 5 TSH que ela começou a tomar o Purã. Mas e todos esses 10 anos? Dava para ter feito muita coisa. Entenderam? Então, se eu puder antecipar, ajudar, modular, ótimo. Aí não precisa juntar com mais nada. Documentário Viver Sem Câncer. Onde localiza? Ai, que bom. O Viver Sem Câncer, ele está por enquanto, ele está nas plataformas da Amazon Prime,
tá no da NET, no Now da NET, e tem mais umas 4 ou 5 plataformas, tá? Eu acredito que temos um daqueles Linktree, né, que se diz, com todas as plataformas, tá? Eu posso ver isso, eu posso pedir, então, para o pessoal aí colocar no descritivo desse vídeo, tá? Vai estar no descritivo desse vídeo as plataformas do Viver Sem Câncer, mas com certeza tá no Amazon Premium, né? Amazon Premium e no Now. Esses dois eu tenho certeza que tá, porque a minha filha já viu. 52 anos. A Márcia está dizendo que está com 52 anos e ainda não está em menopausa. Olha, isso é muito bom, né? Quanto mais demorar para aparecer a menopausa, menos você envelhece, tá? Então, existe um envelhecimento acelerado depois da menopausa. Por isso que é interessante você continuar menstruando o tempo que for possível, né? O que eu posso tomar para evitar os problemas da perda hormonal? Perda auditiva leve por autoesclerose, zumbido, com tireoidite Hashimoto, sem tomar medicação. Bom, Márcia, você então já tem algumas situações, né, que a gente deveria com certeza harmonizar, e você vai ter grandes resultados. Bom, primeira coisa, como é que a gente mantém a nossa saúde hormonal sem tomar hormônio, né? Que é isso que a gente quer. Então, a gente precisa manter harmonizado energeticamente todo esse ciclo que a gente produz, certo? Minha sugestão, feminino, tá? Que é uma fórmula de florais desenvolvida para harmonizar os ciclos da mulher, né? Os eixos hormonais da mulher. Não é só para mulher, mas o nome é feminino, a gente não consegue fazer os homens tomarem, mas o nome feminino predispõe, né? Então, eu acredito que você, usando o feminino e o Ormus, né, o nome também já diz, que vai te ajudar energeticamente, você vai conseguir mais tempo ainda de tranquilidade. Não necessariamente vai impedir a menopausa, porque, como eu falei, eles não são hormônio. Eles fazem uma modulação. Então, faz com que você se mantenha melhor por mais tempo e o teu organismo produz o que tem que produzir e há um reconhecimento dos receptores. Podemos trabalhar ainda mais especificamente com aqueles hormônios que estão mais diminuídos. Então, se você fizer uma dosagem hormonal de, por exemplo, progesterona, a gente tem o Procept que pode ajudar especificamente. Se for estrogênio, né, você vai lá e vê se o teu estradiol está muito baixo, nós temos o Femicept. E se a testosterona está baixa, tanto faz homem ou mulher, tem o Urocept. Então, esses aí, eles vão harmonizar a energia para que haja uma conexão melhor hormônio-receptor. Mas isso não tem ação bioquímica, tá? Esqueça que não tem ação bioquímica. Mas você pode trabalhar assim, ou pode fazer mais genérico, que é o feminino e o Ormus. E pode juntar tudo e fazer tudo isso, tá? Não tem problema, pode juntar. Essa é uma das minhas ideias, assim, que é algo que eu vejo que funciona muito bem. Mas lembre que você já tem uma tireoidite de Hashimoto, sem tomar medicação. Isso quer dizer que a tua tireoide está gradativamente perdendo a sua função. As tireoidites são autoimunes, você vai trabalhar a tua parede de intestino, como eu acabei de falar, vai usar o G-Controller e aí sim vai usar o Tirocept, tá? G-Controller com Tirocept são maravilhosos nesse sentido. E além disso, nós ainda vamos usar o iodo Ion Quantic. O iodo Ion Quantic é um oligoterápico, mas maravilhoso para esse tipo de problema. São 10 a 15 gotas 2 vezes ao dia do iodo Ion Quantic. Você pode montar tudo isso num formato como esse, né, que eu tenho aqui, que é todos os meus do dia, eu enfio tudo dentro do método Plus, né? Ou então você pode fazer por dose, ou você pode simplesmente se organizar e ir tomando, botando embaixo da língua, usando alguns em gel, alguns em gotas, tá?
Então, nós temos para isso o iodo Ion Quantic, que eu já falei, nós precisamos nutrir, tem que ter zinco e tem que ter selênio na tua nutrição, tem que ter... Então, eu gosto do Totalis para tireoidites, o Totalis é bem interessante, e você pode complementar o Totalis com o Mag-Catal, ou pode fazer o completo mesmo, que é Totalis, Vitalzen e Mag-Catal, que é o que eu acho que todo mundo devia tomar. Se vocês tomarem 4 cápsulas de Totalis, 4 de Vitalzen e 3 de Mag-Catal, não, aí só 2 chega, 2 de Mag-Catal, vocês vão ter toda a nutrição necessária, é maravilhoso isso. Ainda nós podemos complementar, ajudando parede de intestino com Inulivita, que eu nem tinha citado antes, vou citar agora. Inulivita, que é Inulina Power, né, em cápsulas da Catal Medic, ajudando o microbiota e também modulando a própria inulina, que é uma fibra solúvel, é comida, né, para o microbioma intestinal, e ele, por ser isto, vai modular justamente as interleucinas 17 e 24, que são responsáveis pelas inflamações intestinais e o câncer. Então, esse alimento é um alimento fundamental. 2 cápsulas de Inulivita em cada refeição, café, almoço e janta. Eu recomendo que todo mundo faça isso, ou pelo menos almoço e janta, como uma forma de manter a saúde intestinal. E também nós temos a Quembiclorela. É a melhor clorela que tem no Brasil, na minha opinião. Eu estudei isso. Tem a ver com índice de Felforbide, que é uma história comprida que eu conto outro dia, mas eu sei que eu tenho uma qualidade na clorela chamada Quembi. Existem outras de qualidade, eu não estou dizendo que é a única, mas estou dizendo que é a melhor, na minha opinião. 5 comprimidinhos dessa clorela em cada refeição, que pode ser almoço e jantar, vocês já vão ter também uma proposta de ajuda impressionante na saúde do intestino, certo? E na microbiota. Isso também faz parte desse teu processo e vai te ajudar muito na questão justamente dessa parte da tireoidite. Em relação à autoesclerose, nós temos aí um problema de envelhecimento, né, dos ossinhos que batem uns nos outros lá no ouvido. Eu recomendo para você o Colamin, você já começa com 7 ml 2 vezes ao dia para sempre, daqui para frente. Era bom ter começado com 25 anos, mas já está com 52, vamos correr atrás do prejuízo, como a gente diz. Pode ser até uma quantidade maior inicialmente, 10 ml 2 vezes ao dia, fica de bom tamanho, e faça isso uns 6 meses a 1 ano. E depois mantenha com 7,5 ml, você tem muitos benefícios aí, tá? E ainda você tem a possibilidade de usar o Olvin, porque aí você vai melhorar todo o processo do ouvido médio. E o Nerval, que vai ajudar você na parte neurológica da audição, certo? Eu sei que é horrível a gente ter essa perda auditiva, né? E o zumbido vai estar influenciado por esse processo que eu falei, certo? Espero que você tenha anotado. Essa forma ampla é extremamente interessante, e eu acho que você, em pouco tempo, aí, uns 3 a 6 meses, vai se sentir muito melhor e vai conseguir até evitar, muitas vezes, de precisar medicação. Tá? Tudo isso que eu falei é informação e nutrição. Próximo. Pode usar o Osteocatal no almoço? Pode, querida, tá? A gente costuma mandar usar à noite no jantar, em função de que a gente faz uma regeneração óssea à noite. Mas se usar sempre na hora do almoço, você vai ter nutrição disponível para o osso, mesmo tomando só na hora do almoço. Fique tranquila, pode ser. Próximo. Ieda, qual a diferença entre usar magnésio ou creatina? Então, vamos lá. O magnésio Ion Quantic é o oligoterápico que tem uma pitadinha de magnésio dentro e um monte de energia do magnésio. Então, ele é uma coisa que eu chamo de
suplemento vibracional. Ele não serve como quantificador, ou seja, quantidade. Então, se você está precisando repor magnésio, não adianta tomar oligoterápico só, porque o oligoterápico, ele vai aumentar a absorção da alimentação, mas a pessoa tem que comer coisa com magnésio. Se não comer, também não adianta. E se não tem magnésio, é porque não come coisa com magnésio adequadamente. Então, teria que observar se esse intestino faz uma boa absorção e se a pessoa tem uma dieta adequada com o magnésio. Aí sim, se você aumentar a dieta rica em magnésio e der um magnésio oligoterápico, vai começar a repor aos pouquinhos. Então, o ideal, como a gente sabe que existe uma deficiência e insuficiência de magnésio na dieta em 75% da população mundial, isso é um estudo da Organização Mundial de Saúde, e hoje, cada 4 brasileiros, 3 não comem 260 miligramas de magnésio por dia, é muito melhor repor. Então, eu acredito muito no Magcatal como reposição. Agora, o oligoterápico, ele faz uma espécie de amplificação de vibração de tudo que tiver magnésio no corpo. Essa é a vantagem do oligoterápico, além de também favorecer a biorreceptividade. O Creativia é um floral que a resposta do organismo que usa Creativia é muito semelhante àquela de quem está tomando o oligoterápico. Ele continua sendo só floral, não tem nada de magnésio dentro, mas quando toma Creativia, acelera, estimula os ciclos do magnésio, do metabolismo do magnésio nas pessoas, como resposta epigenética que os florais fazem. Espero ter ajudado. Próximo. Eulália fala, o que fazer no caso de rosácea, que é autoimune? Antes era só acne. A rosácea, sim, ela é uma doença autoimune de pele, né? E a gente vai ter que tratar a parede de intestino, como eu falei, e nós, na rosácea, a gente vai utilizar no local, né? Geralmente ela dá nessa região, a gente vai usar o Oxyflower, aí vamos usar o Afinatum e o Umbilicum, tá? Esses 3 são muito interessantes para a rosácea. Um depois do outro em gel, e como eu gosto muito do Teloquant hoje, e para todos os processos em que a gente quer que tenha, né, um melhor desempenho para anti-envelhecer, eu tenho proposto que, mesmo em casos que tenha algum problema de pele, ainda use Teloquant 2 vezes ao dia. Mas na rosácea é melhor usar de 3 a 4 vezes o Oxyflower, o Afinatum e o Umbilical. Para tomar, vai tomar o Colamin e o Dermatox. E se estiver muito inflamado, o Dermiflan pode ser tomado aí por uns 3 meses, mas geralmente eu uso o Dermatox com Colamin e esses 3 de aplicar. Se você conseguir, converse lá, eu acho que é em Ribeirão Preto que é o representante de o Spazio Vita, representante disso para todo o Brasil. Existem umas máscaras coreanas que são fantásticas, e tem uma delas que é maravilhosa para rosácea, tá? Então, converse com a Dulce Spazio Vita, e você vai ter máscaras que são sheet masks, você coloca assim, nossa, é fantástico, vamos amar. Que vai complementar isso que eu falei. Tem que lembrar que tem que antioxidar, então Oxivite, e tem que tratar a parede do intestino com Colonflow e Digeril. Então, você vê que a gente vai cuidar do todo. Ah, mas não dá para fazer tudo isso. Provavelmente alguém já pensou, é muita coisa. Gente, isso tudo é informação e nutrição, a gente não está nem falando em medicação aqui. Então, não é que é muita coisa. Você está trabalhando as possibilidades de ampliar a capacidade de regeneração e de autorregulação do teu organismo. Vale cada pedacinho disso. Vale muito. Mas, às vezes, não dá mesmo. Então, vocês vão fazer as escolhas. Aí a gente vai priorizar o que precisa mais, certo? Quando falo, eu falo o todo, porque eu não estou com o paciente na minha frente, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Vocês me dão ideias, e eu dou
a proposta, porque eu estou falando do que acontece nesse ser, nesse organismo. E vocês vão ter que dar o tempo para ter uma resposta, ok? Próximo. A doutora Elisa, mesmo sem intolerância, pode ter intestino irritável? Pode sim. A gente hoje sabe que 40% das síndromes do intestino irritável são intolerâncias alimentares, mas a gente tem 60% que são ligados a problemas emocionais, né? Então, o intestino irritável, ele é muito, ele tem um fundo emocional muito grande. Só quero lembrar que eu estou falando do diagnóstico do intestino irritável real, porque a gente também tem algumas doenças, algumas coisas que acontecem no intestino que são consideradas intestino irritável e não são. Por exemplo, o SIBO, né? Que é uma disbiose importante, né? Com uma translocação bacteriana que tem um aspecto de intestino irritável e nada melhor aquele negócio, enquanto não trabalhar a microbiota adequadamente. Então, eu quero só lembrar que, às vezes, é muito difícil fazer o diagnóstico, né? Mas se é intestino irritável, a gente vai ter tanto a intolerância alimentar, como vamos ter uma situação emocional interligada. E aí é interessante sempre cuidar do emocional. Aliás, nós devíamos cuidar do emocional sempre. Outra coisa que eu acho que todo mundo tinha que fazer era tomar consciências. Pelo menos para não ficar sem noção, como eu digo, né? Então, consciências ajuda na aprendizagem e evita que a pessoa desencadeie aí essas questões emocionais piores. Se possível, acrescente mais alguma coisa. Então, está mais depressivo, usa Centralis, está mais ansioso, usa Neurovit, ou se está com muitas emoções difíceis, como agora na pandemia, o Neurotox. E aí você também vai ter um equilíbrio. O ideal é a gente poder ajudar as pessoas antes delas ficarem doentes, né? Essa é a melhor parte. Próximo. Ângela, por favor, para artrose. Síndrome metabólica, podemos usar a diátese 5. Uma síndrome metabólica associada à artrose pode usar a diátese 5? Pode sim. Sempre o terreno biológico é o que está mais evidente. A gente chama de terreno biológico atual. Aquilo que está mais evidente. Então, uma pessoa que tem muitas características da síndrome metabólica, é muito mais vantagem dar uma diátese 5 e ajudar a questão degenerativa específica, que seria a parte da artrose. Então, pode, de repente, ser uma artrose, por exemplo, em uma articulação só, né? E aí você ajuda mais especificamente, ou usa o Colamin com Artox, que é o mínimo que eu acho que precisa para artrose, certo? E trata a diátese 5, a síndrome metabólica, com certeza, tá? Próximo. Podemos usar o Oxiflower no omoplata? Estou com dor. Olha só, a dor, Leia, ela vai ser usada Oxiflower e analgesium, um depois do outro, em qualquer lugar. Você só não pode botar dentro do olho, tá? O resto você pode botar onde você quiser, certo? Ele não bota dentro do olho porque não é esterilizado, senão podia. Porque para problema de olho a gente passa por fora também, e funciona. Então, uma gotinha do Oxiflower, então no caso do omoplata, né? Uma gota do Oxiflower esfrega contando até 30, uma gota de analgésium esfrega contando até 30. Não tem o analgésium, tem o Oxiflower, usa o Oxiflower várias vezes, ele já ajuda. Assim que tiver o analgésium, você acrescenta analgésium. Se tiver algum óleo essencial, como é o caso do copaíba, óleo essencial de copaíba, pinga umas 2, 3 gotinhas, umas 2 gotinhas do óleo essencial de copaíba numa gota gorda de Oxiflower e passa, você vai ver que maravilha, porque o Oxiflower também serve como um carreador de óleo essencial. Então, a gente tem muitas opções aí, tá bom? Próximo. Fernanda, em que diátese se classificaria a
Gamopatia monoclonal, que moduladores podem harmonizar a produção das imunoglobulinas. Já tem lesão, né? Já tem uma alteração, então é diátese 4. E se for criança, é diátese 2 associando o corretor alérgico, tá? E no caso de pessoas mais velhas, no caso acima de 25 anos, já é diátese 4, tá? Tem lesão, tem alteração, é uma alteração, né, mais séria. O que a gente vai usar para melhorar imunoglobulinas? Nós precisamos trabalhar toda a parte imunológica. Então, a gente vai usar Midrix e Aplasium, tá? Esses dois ajudam a fabricar imunoglobulinas, ok? Próximo. Augusta, doutora Rosângela, próstata elevada com testosterona baixa. É o Augusto. Próstata, ou seja, o PSA elevado e testosterona baixa ou próstata aumentada com testosterona baixa? Eu fiquei confusa aqui. Mas vamos lá. Próstata, não importa o problema, potentius, tá? Potentius é o que vai harmonizar a energia das pessoas que têm qualquer problema de próstata, tá? Potentius, até câncer a gente usa potentius, ok? Em qualquer situação. Agora, se você tem o PSA aumentado, ou o teu paciente tem PSA aumentado, ele também está inflamada. Não é só aumentada, ela está inflamada. Então, a gente acrescenta Croniflam, tá? Potentius com Croniflam e testosterona baixa. É muito comum a testosterona estar baixa na hiperplasia de próstata da pessoa com mais de 50 anos, ou mais de 45 anos, tá? É muito comum, porque não é a testosterona que interferiria nisso. Então, o que a gente vai fazer? Urocept e associa o erectus. O erectus me dá o eixo e o urocept me ajuda no receptor. Isso tudo é energético e biofísico, não é nada bioquímico e eu não estou dando indicação terapêutica aqui. Só estou dizendo que, na minha experiência, a gente tem visto resultados maravilhosos nesse sentido. Então, vamos lá. Urocept associado a erectus, 3 vezes ao dia, pelo menos, e mais o potentius. E se tiver o PSA alto, você também vai associar o Croniflam. Vai cuidar muito bem desse PSA, porque se ele continuar aumentando, tem risco de ser câncer e vai ter que fazer biópsia e vai tratar, tá? Então, não quer dizer que vai tomar e nunca mais vai olhar, certo? Mas ao longo do tempo, e longo mesmo, a gente vai ter algum benefício interessantíssimo. A gente tem resultados interessantíssimos. Eu já tive caso de paciente com um PSA de 17, apavorado, né? Um senhor de 60 e poucos anos, veio apavorado, uma ecografia com hiperplasia de próstata mediana, não era muito grande, mas um PSA de 17. E aí tinham proposto para ele fazer biópsia, e como não tinha nada na ecografia que dissesse que tinha que fazer biópsia ali ou aqui, iam fazer várias biópsias, ele apavorou mais ainda, e apareceu no meu consultório. E o que acontece com esse senhor? Nós tratamos ele durante, eu acho que deu no máximo 60 dias, porque ele era muito apavorado, e a gente, claro, cuidou dele como um todo, usamos o neurotox, né, para ajudar na parte emocional, a gente nutriu, lembra que tudo isso que eu falei aqui tem que ter nutrição associada. Então, a gente fez um protocolo interessante, mas basicamente visando a próstata. E em 60 dias foi para 8. E em 90 dias veio para 5. E com 6 meses estava em 2. E aí eu acompanhei esse senhor muito tempo e nunca mais subiu enquanto eu acompanhei. Então a gente sabe que pode sim ter resultados maravilhosos, ok? Próximo. A Márcia, doutora, quando a pessoa começa a tomar essas vitaminas citadas, deve parar de tomar vitaminas que o médico receitou? Vitamina D, colágeno e outros. Não. Assim, ó, o que você tem que fazer é observar as fórmulas. Então, por exemplo, está tomando um colágeno em goma ou em cápsula, o colamin é muito superior. Então, termina de tomar o colágeno junto com o colamin.
entra com o Colamin e toma os dois juntos, não vai fazer problema nenhum. Tá tomando vitamina D. A vitamina D, no caso dos produtos da Catalmedic, a quantidade é muito baixa, porque ele está dentro de uma proposta da ingestão diária recomendada, para não precisar de uma receita, né, a gente pode fazer com venda livre, então tem só 200 unidades de vitamina D, mas é power. Se você associar um Totalis, que tem 200 unidades de vitamina D, com a vitamina D que você toma, a que você toma vai ser muito melhor absorvida. Eles são sinérgicos, então você vai continuar tomando, ok? Então, observa a fórmula, o que que tem, e aos poucos ou vai substituir ou vai manter os dois, ok? Gente, já são agora 5 minutinhos para as 8, a gente está estourando o tempo aí. Eu vou fazer a última pergunta, tá? Vou responder a última pergunta e vou ficar muito feliz e agradecida de vocês estarem todas aqui, tá? A Thelma, querida doutora, explique como tomar o Colamin, jejum ou não jejum? Que pergunta ótima para nós terminarmos aqui, né? Olha só, Colamin é colágeno, e a gente, para ter a melhor absorção, ele deve ser em jejum proteico, ou seja, entre 15 e 20 minutos antes da refeição e que já tenha passado mais de 2 horas que comeu, pode tomar. Como o Colamin a gente toma fracionado, que é a melhor forma de dar informação associando com a matéria-prima, é interessante você, então, fracionar em doses menores. Mas se você não consegue, ou o teu paciente não consegue, eu já tive pacientes que me disseram, não, se eu tiver que tomar 2 vezes ao dia, eu não vou tomar. Toma uma só. Como eu digo, é melhor tomar uma vez do que não tomar, porque pelo menos uma vez está recebendo informação e matéria-prima de qualidade. Aí, então, como são 15 ml para 5 gramas, e o mínimo vai ser 5 gramas de reposição de colágeno real, é interessante que a gente faça essa questão, tá? Vamos dizer assim, essa é a proposta, né? Esta proposta que a gente vai chamar, então, de... só um pouquinho. Deixa eu acertar uma coisa aqui. Então, a gente vai chamar de uma real reposição, certo? E aí, então, eu quero dizer para vocês que 15 ml só à noite é o mínimo, o ideal é 7,5 ml de manhã quando acorda e de noite quando vai dormir, ou como eu tomo, tá? Vou dizer como é que eu gosto. 7,5 ml, 15 a 20 minutos antes do café da manhã e 15 a 20 minutos antes do jantar. Fácil, todo mundo chega em casa morrendo de fome que não comeu, né, nas últimas 2 horas. Então, tome antes de comer, certo? É por aí, certo? Que eu recomendo. Se quiser fazer 5 ml antes do café, antes do almoço, antes do jantar, perfeito, mais informação. Então, dá para misturar com água, dá para tomar puro e tomar água por cima, e dá para pôr no suco. Eu prefiro no suco. Ele não é ruim, é o primeiro colágeno, eu estudo colágeno há mais de 20 anos, eu tenho 3 livros escritos, inclusive meu último livro está lá em cima, agora não dá para pegar. Meu último livro é o Tudo que você precisa saber sobre colágeno, antes que seja tarde demais, né? Um livro que eu lancei em Portugal e tem também aqui no Brasil, até está no meu site lá no rosangelaarnet.com.br. Então, eu estudei muito colágeno, certo? Então, lembre que nós precisamos fazer essa reposição adequadamente e com este colágeno, Colamin, a gente tem condições de fazer isso num paladar melhor. Colágeno, em geral, não são muito bons. Os colágenos em pó são absolutamente ruins de serem absorvidos. Os em goma, em cápsula, também não absorve bem. A melhor absorção é o diluído e com peso molecular mais baixo, que são os polipeptídeos, ou, no caso, o protein cola, que tem uma tecnologia especial. Mas aí tem que misturar em 200 ml de água ou chá, e o ideal daí de tomar vai ser antes de dormir.
Este Colamin tem uma grande vantagem, que é matéria-prima de qualidade associada à nutrição, à informação, e aí nós temos uma situação, ele pode ser tomado puro, ele pode ser tomado misturado em qualquer suco, desde que não tenha proteína nesse suco, e ele pode ser fracionado. Então, você pode tomar em pequenas doses, ou dar para crianças, ou dar para velho que tem dificuldade de tomar, e com muita facilidade a gente consegue engolir. Eu gosto em suco. Eu gosto de tomar de manhã num suco verde, desses prensado a frio, e de noite eu tomo com suco de uva. Perfeito, né, gente? Gente, eu agradeço demais, estou muito feliz da gente ter passado essa hora e meia, né, juntas, tá? Juntos todos nós aqui. E aí é óbvio que vocês nos acompanhando, seguindo a mim e a Eide, vocês sempre vão ter muito conteúdo, tá bom? Ó,